A agência de inteligência classificou a AfD como uma organização comprovadamente extremista de direita que ameaça a democracia. E aí, segundo o Departamento Federal de Proteção da Constituição, o BFAL, o partido viola a dignidade humana e a democracia ao tentar excluir grupos populacionais como imigrantes. Vocês estavam falando, né, agora sobre isso um pouco do governo Trump e da participação igualitária na sociedade. Só para a gente se situar, para ser tomado como extremista pelo BFA, um grupo precisa, por exemplo, se opor à ordem básica democrática livre, agir de forma nacionalista, racista ou xenófoba, ou demonstrar rejeição generalizada a minorias étnicas ou culturais. E aí, o que faz essa classificação? Ela permite que a agência de inteligência monitore o partido de forma mais intensa, com grampos telefônicos, acompanhamento de reuniões e recrutamento de informantes. Algumas alas da AfD, como a ala jovem, eu já trouxe isso na coluna, inclusive, e 3 diretórios regionais do partido já tinham sido classificadas como extremistas. E a sigla toda era investigada desde 2019. E em 2021, o órgão, o BFAL, né, atualizou a análise e declarou a sigla como suspeita de extremismo. Era assim que a gente chamava, né, assim que a gente se referia à AfD até então, né, como suspeita de extremismo e agora, enfim, comprovadamente extremista. Claro que os colíderes da AfD, né, Alice Weidel e o Tino Hrupala, criticaram a decisão, falaram em duro golpe contra a democracia, né? Enfim, que são um partido de oposição e tal. Aí a medida criou debate sobre se o partido pode ser ou não banido. Mas, como a Vivi já adiantou, né, isso só pode ser solicitado ao Tribunal Constitucional por uma das câmaras do parlamento alemão ou pelo próprio governo. Já o procedimento mesmo do banimento é uma análise judicial sobre se o partido atua de forma inconstitucional, que parece que sim, porque, segundo o artigo 21 da Constituição da Alemanha, são inconstitucionais os partidos que, em razão dos seus objetivos ou comportamento de seus adeptos, visem minar ou abolir a ordem básica democrática livre ou pôr em risco a existência da República Federal da Alemanha. Mas, enfim, nesse caso, cabe ao Tribunal Constitucional Federal decidir se um partido pode ou não ser dissolvido. Para isso, o governo federal e as 2 câmaras do parlamento podem apresentar uma petição, e aí, se a justiça aceita o pedido, aí tem se inicia um longo processo judicial. Mas a gente tem aqui o seguinte problema: a AfD, hoje, nesse momento que a gente está falando aqui, é, ela é o partido com maior apoio popular nas pesquisas de opinião. Está com 26%. É um número que cresceu depois das eleições. É um momento político delicado para a Alemanha, né? O novo chanceler nem conseguiu assumir ainda. Aliás, o parlamento deve se reunir amanhã para eleger oficialmente o Friedrich Merz da CDU. Mas, depois das eleições, também por toda essa situação delicada, a AfD cresceu muito. Ela é hoje o partido com maior apoio popular. Isso não é qualquer coisa. O partido também é a segunda maior força no parlamento alemão. E aí, uma outra informação que eu acho muito chocante é que, depois das eleições de fevereiro, né, o partido trouxe de volta políticos que tinham sido colocados à margem ou afastados do parlamento por causa de comentários relativizando o nazismo. Só para vocês terem uma ideia, um desses políticos que voltaram ao parlamento esse ano, Maximilian Krah, ele tinha saído em 2024 depois de ter dito para o jornal italiano La Repubblica que nem todos os membros da SS eram criminosos. Olha essa fala, né? Uma alusão aí a Schutzstaffel, que é o grupo paramilitar nazista responsável nada menos pela administração dos campos de concentração e extermínio durante o Holocausto. Então, enfim, essas pessoas estão no parlamento alemão hoje, é a segunda maior bancada no parlamento, o que dificulta ainda mais, claro, o cordão sanitário dos outros partidos, né? E a gente tem que lembrar sempre, claro, do apoio do Elon Musk, né? Da campanha intensa que ele fez pela AfD, dizendo que seria o único partido que poderia salvar a Alemanha. O J.D. Vance também, né, que só se reuniu com a AfD, não se reuniu com outros partidos alemães.
Enfim, mas os especialistas têm se dividido se a classificação é suficiente para banir o partido, se isso seria antidemocrático, se seria uma forma de proteger a democracia. Outros partidos já foram banidos no passado, mas nenhum era tão grande ou tão popular, né, ou em ascensão meteórica como a AfD. Eu acho que as duas decisões implicam grandes riscos, porque de um lado, se a AfD é banida, ela pode virar mártir, impulsionar uma revolta popular que leva ainda mais pessoas para a extrema-direita enfim, assim também não sei se ataca o principal problema, que é justamente esse apoio popular crescendo, né, para a extrema-direita, ou se você não banir, não tirar a AfD de lá, ela pode de fato crescer tanto que torne impossível o cordão sanitário. Então, é uma relação muito delicada, é uma decisão, enfim, muito delicada. A gente não sabe se o Merz, que está também nesse lugar, né, complexo aí, vai bancar também uma decisão dessa logo no início aí do seu governo.